Um voo está indo para o seu destino até as turbinas falharem e o avião cair, restando apenas uma criança como sobrevivente. E anos mais tarde, ela vai ter que enfrentar seus traumas do passado com sua filha, em um voo marcado por acontecimentos sobrenaturais. O que você faria para sobreviver a essa situação? Hoje vamos analisar as escolhas de Katia e ajudá-la a resolver o mistério em Passageiro 666. Tudo começa em um avião em pleno voo. Lá conhecemos Katia criança e sua mãe. Depois vemos um dos passageiros passando mal, e então um dos motores do avião apresenta algumas falhas. Katia acorda com alguns sinais de turbulência no avião e sua mãe não está mais ao seu lado. Katia aperta o cinto, mas uma velha misteriosa sussurra coisas como "a hora de todos está chegando" no banco atrás de Katia, e após os problemas, o avião cai. No local do acidente, vemos que a única sobrevivente foi Katia, e apenas um milagre para te salvar da queda de um avião que estava em voo de cruzeiro. Ela fica famosa por ter sobrevivido ao desastre aéreo e 20 anos depois é entrevistada com sua filha Diana e diz não ter mais medo de voar, e que iriam em um voo para visitar o avô da menina. Katia, que agora é médica, disse que apenas tem medo dos rangidos. No outro dia, elas vão ao aeroporto e entram no fatídico avião. Os voos daquela noite haviam sido cancelados devido a uma tempestade, e apenas esse restou. Também conhecemos os outros passageiros que estão no voo: Alexei, que conversa um pouco com Katia, um casal de idosos, um executivo e um carinha esquisito que não se comunica direito e só fica desenhando. O avião demora um pouco para ter autorização para levantar voo, já que devido à tempestade, o avião está passando por um degelo. Katia começa a ficar nervosa com a luz piscando, e Alexei fala para ela que aquilo é normal. E a mulher idosa tem um início de ataque de pânico e chama a aeromoça, mas Katia vai até lá e conversa com a senhora, e fala para ela respirar fundo, e lhe entrega uns remédios. Ao perceber que está passando por um ataque de pânico ou ansiedade, e não tem nenhum medicamento à disposição, algumas dicas são respirar fundo e fechar os olhos, e racionalizar sobre os pensamentos, colocar sua atenção em algum objeto próximo e pensar no motivo da sua viagem de avião nesse caso. Isso pode aliviar a tensão e lhe acalmar. Katia volta ao seu assento, mas começa a se sentir mal, e parece que ela é quem está começando a ter um ataque de pânico. Ela vai até o banheiro do avião e leva a água e o remédio que deu para a velhinha. Ela toma, e logo depois começa a ouvir sua falecida mãe a chamando em casa. Katia procura e a voz persiste, mas quando ela abre a porta, sai do banheiro do avião e deixa de ouvir a mãe. Quando estava voltando ao seu assento, um vulto chama a atenção dela, mas quando ela está indo verificar, uma comissária de bordo pede para ela voltar à poltrona. E ela deixou a filha dela esse tempo todo sozinha no assento ao lado de um completo desconhecido. Isso é um exemplo para não se seguir. O avião finalmente decola, e o executivo começa a discutir com o desenhista porque só o ignora e continua em seu mundo paralelo desenhando. Quando todo mundo está dormindo, surgem mãos bizarras nas janelas do avião, e as comissárias estão muito tranquilas. Katia está sonhando de quando era criança, e falando com sua mãe de sua cicatriz na perna, até perceber pelo reflexo no espelho uma versão meio zumbi de sua mãe, e ser acordada com um olhar maligno. Ela acorda em meio a uma turbulência, e Diana diz estar com medo. Os velhinhos estão conversando quando de repente o senhor começa a se sentir mal e desmaia. A velhinha grita por socorro e as aeromoças e todos os passageiros vão lá ver se conseguem ajudar. Katia pede para Alexei revezar com ela na massagem cardíaca no homem, enquanto uma comissária vai buscar o kit de primeiros socorros. Uma situação assim em um avião é complicada. Katia, mesmo sendo médica, não possui muitas ferramentas para cuidar do paciente, e nem sabe o histórico pregresso dele. Além de que isso tudo está acontecendo em meio à turbulência de uma tempestade. Katia faz uma respiração boca a boca nele, mas ele levanta com os olhos possuídos e agarra Katia, falando coisas em outra língua. Katia fica em choque e o velho começa a ter uma convulsão. Katia então vê uma assombração em um assento e o velho não resiste. A turbulência no avião aumenta e as máscaras de oxigênio caem do teto.
Uma aeromoça pega um tubo de oxigênio, mas é jogada pelo avião e o tubo cai. Katia relembra da velha no banco de trás quando era criança, e a turbulência para. Katia fala para Alexei que a culpa de tudo isso é da velha que estava no voo quando ela era criança e que conjurou algum feitiço contra ela. Alexei acha que Katia está tendo algumas alucinações por causa dos remédios que ela usou. E ele tem um ponto. Medicamentos psiquiátricos, quando usados de maneira desregrada, podem ter vários danos colaterais, incluindo a alucinação. Mas Katia está convicta de que é tudo real. O melhor jeito de saber é desvendar o mistério da velha. Sair do avião obviamente não é uma opção. Para forçar um pouso de emergência teria que ser uma situação extraordinária, e só o comandante do voo para dar a ordem de pouso, e se tiver um aeroporto por perto. E mesmo com o corpo sem vida, um voo pode continuar tranquilamente. As comissárias colocam o corpo do velho em um assento no fundo, e Katia vai confortar a viúva. Quando volta para sua filha, Diana mostra um desenho de um avião com as duas na última fileira do avião, a de número 19. Elas voltam para seus lugares, e Katia comenta com Alexei que acha que a idosa que estava no acidente está tentando dizer alguma coisa para ela, mas ainda não sabe o que é. É mostrado no compartimento de bagagem um líquido derramando, bem acima da poltrona do executivo. Esse cara tenta conversar com o desenhista, mas o maluco só quer ficar na dele e em paz. E o executivo, que já está ficando alterado de tanto uísque que tomou, se irrita e quase vai pra cima, mas desiste. Katia fala para o Alexei sobre sua cicatriz e diz a ele que agora ela sumiu. Isso só a bruxaria explica, não tem jeito. Ela se incomoda com o fato das comissárias estarem agindo estranho e também do comandante do voo não ter dito uma palavra sobre nada do que aconteceu. E ela está certa. Em um voo comum, o capitão sempre informa os passageiros sobre situações incomuns ou até mesmo turbulências. Alexei diz que está com uma forte dor de cabeça, e Diana começa a falar com alguém no assento de trás, e fala que a garota disse que Katia a deixaria sozinha, de novo, mas Katia diz que não fará isso novamente. Uma comissária anuncia que houve um desvio no trajeto do avião e irá pousar em outro aeroporto. Katia lembra que é o mesmo aeroporto que ela iria quando criança, e o executivo se enfurece com a aeromoça que o pede para sentar e colocar o cinto. Vemos um cilindro de oxigênio que está aberto e o líquido vazando no compartimento de bagagem do executivo. E Diana fala para Katia que não queria que ela lhe deixasse sozinha. E o executivo pega um cigarro e acende, fazendo com que tudo pegue fogo. Katia tenta ir ajudá-lo, mas queima a mão e não consegue tirar o cinto. E enquanto o homem pegava fogo, Katia vê a bruxa que a está assombrando. Alexei joga um cobertor para extinguir o fogo, e as aeromoças usam extintores. Mas o estrago já estava feito. O que poderia ser feito para evitar isso é seguir as regras de voo. Não se pode fumar em um avião. Tirando isso, ele já parecia estar condenado com um líquido inflamável caindo bem próximo a ele e um cilindro de oxigênio nos seus pés. Katia vê uma aparição nos assentos e começa a persegui-la, ignorando sua filha, e quando olha pela janela, aparece em outro lugar, na sua casa, com Diana, um dia antes do voo, e ainda com sua cicatriz na perna. Ela ouve um rangido e vai até a porta verificar, e só vê uma criatura. Quando ela se afasta, uma mão escura a toca e ela tem mais visões do dia de seu acidente. Ela procura Diana, mas só escuta sua voz dizendo que ela a deixou só, novamente. E quando consegue abrir a porta, ela acorda e está no meio do corredor do avião. Sua filha vem e lhe dá um abraço. Katia a coloca em um assento e a deixa sozinha de novo para ir ver como está o homem queimado. Ela então vê a senhora indo até o banheiro e depois de um tempo decide ir lá ver o que está acontecendo. Mas ninguém responde e quando a comissária abre a porta, não tem ninguém lá. E uma voz no alto-falante avisa que iniciaram a descida para o aeroporto. E Katia vê o corpo do velho falar seu nome e lhe atacar. Ela cai numa fileira e é atacada por vários braços, e essa é a fileira 19. E tem mais uma vez a visão do dia do acidente. Ela acorda e aparentemente tudo está como antes, até ela ver na porta da frente uma outra criatura. Katia pega a sua filha, mas Diana não quer ir, e as comissárias tentam impedi-la. Katia fala com uma comissária e diz que ela sabe que naquela porta é a saída. Mas quando a aeromoça vai falar algo, começa a sair água de sua boca e parece ter uma convulsão. Katia avança e vê que o esquisito estava desenhando a porta. Ela toma um caderno de desenhos e vê que tudo o que ela viu e o que aconteceu no voo estava lá. E o cara começa a desaparecer como brasa e cinzas.
A aeromoça e Alexei dizem que não há nada além da porta, e Alexei está com o olho sangrando. Eles dizem que querem proteger Katya, mas do nada a comissária é empurrada para o fundo do avião, e a cabeça do Alexei começa a sangrar muito, e ele cai. Katya consegue abrir a porta, mas é em outro compartimento de assentos de avião. E assim ela segue várias vezes, até chegar em um compartimento e ver Diana sentada em um assento, mas também a assombração está lá. Katya corre para sua filha, mas então o tempo desacelera e a voz da bruxa fala com ela, explicando que nenhuma criança deveria experimentar o quão cruel é a morte, e ela fez um feitiço para que ela sonhasse e se salvasse com sua mãe. E vemos que todos os passageiros que vimos até agora estão no voo de Katya quando criança, e todas as mortes aconteceram de maneira relacionada com o voo, e Katya consegue salvar sua mãe indo para a fileira 19. E assim termina Passageiro 666. O filme inteiro é um sonho de Katya, que foi ajudada pela bruxa para poder salvar sua mãe no final. E como em todo desastre aéreo, é quase impossível sobreviver, mas com a ajuda de uma bruxa e sendo criança, talvez você consiga. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para mais vídeos. Até a próxima!